Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, hoje a gente chega ao derradeiro conteúdo do nosso segundo bimestre de botânica, que é fisiologia vegetal, que nós vamos falar um pouquinho dos hormônios e dos movimentos vegetais nesse primeiro vídeo sobre os hormônios vegetais, né? Então, o que a gente precisa saber sobre os hormônios vegetais, né? Primeiro, que o desenvolvimento e que o crescimento dos vegetais, além de outras razões, também é influenciado e regulado pelos hormônios vegetais, que são chamados de fito-hormônios, hormônios de fito vegetal, né? Esses hormônios, eles são produzidos em algumas regiões das plantas e aí migram para os locais aonde eles vão exercer o efeito específico de cada um deles. Nós vamos ver quem são, aonde que eles exercem esses efeitos daqui a pouquinho, né? Então, o que acontece é que esses hormônios, eles agem de forma coordenada, eles agem junto, podendo um tipo de hormônio estimular a produção de outro tipo de hormônio ou inibir outro tipo de hormônio, promovendo, no fim das contas, o desenvolvimento geral desse vegetal, né? Então, o primeiro hormônio, o primeiro fito-hormônio que a gente vai falar são as auxinas, ou ácido indol acético, AIA. Pode perguntar de qualquer um desses jeitos para vocês, tá? Pode cair como auxina, pode cair como ácido indol acético e pode cair como AIA, tá? O que eu preciso saber? Que as auxinas são produzidas no meristema apical do caule, além de ser produzido em folhas jovens, em sementes e em frutos em desenvolvimento. Então, ele é produzido nesses locais e transportado até outros órgãos, como a raiz, por exemplo, porque nós vamos ver qual a função que ele desempenha na raiz. Qual que é a função básica dessa auxina? Tem várias, e uma delas é propiciar o crescimento do caule e da raiz. Como? Estimulando o alongamento celular e não a divisão celular, ou seja, estimula o aumento do tamanho da célula e não no número de células, tá? Então, a auxina atua no alongamento celular. E o que a gente precisa saber? Que baixas concentrações de auxina são suficientes para estimular o crescimento da raiz, mas não do caule. E tem uma faixa na qual o alongamento ele é estimulado ao mesmo tempo no caule, na verdade assim, ele é estimulado no caule e ao mesmo tempo ele é inibido na raiz. Então, como é que isso funciona, gente? É assim, ó. Eu tenho uma concentração de auxina, que ela é ótima para a raiz, faz a raiz crescer, mas não faz o caule crescer. À medida que eu aumento essa concentração, ela fica uma concentração ótima para o crescimento do caule, mas ao mesmo tempo que ela estimula o crescimento do caule, ela inibe o crescimento da raiz. É isso que está mostrando esse gráfico para vocês, que a concentração ótima de crescimento do caule inibe o crescimento da raiz, né? Enquanto a concentração ótima para a raiz estimula o desenvolvimento da raiz, mas não estimula o desenvolvimento do caule. Ou estimula, mas muito pouco, né? Não é suficiente para estimular muito o desenvolvimento desse caule. É isso que a gente precisa saber, né? Além disso, as auxinas têm uma função, gente, essa é a que mais é cobrada, tá? Que é a que a gente chama de dominância apical. Né? Então, a gente viu que as auxinas são produzidas em outros lugares, inclusive no meristema apical do caule. Então, o que acontece é que essas auxinas, que são produzidas lá no meristema apical do caule, são transportadas, translocadas para as regiões mais baixas do caule, inibindo a atividade e a proliferação das gemas laterais. Então, quando eu retiro a gema apical, eu inibo, né? Eu acabo com as auxinas que são produzidas por esse meristema apical. Desta forma, as gemas laterais que estavam sendo inibidas por essa gema apical, por esse meristema apical, saem do período do estado de dormência, dando origem a ramos laterais
folhas e flores nesses ramos laterais. Então, baseada nessa ação de dominância apical, a poda das plantas serve para que elas desenvolvam vários ramos laterais. Quando eu falo poda, poda lá no meristema apical, lá na gema apical. Quando eu tiro a gema apical, o que acontece? As gemas laterais que estavam em dormência saem dessa dormência e estimula o desenvolvimento desses ramos laterais. É assim que funciona, gente. Olha ali, ó. Nessa figura A, eu tenho o meristema apical produzindo auxina e inibindo as gemas laterais do caule. Tudo bem? Mais próximas lá da região apical. Quando eu corto esse meristema apical, eu acabo com a produção de auxina, ou reduzo, né? Diminuo essa produção de auxina, porque eu tirei esse meristema apical e eu acabei com a dominância apical. Desta forma, as gemas laterais que estavam inibidas saem da dormência e estimula a diferenciação e o desenvolvimento dessas gemas laterais em novos ramos do vegetal. Além disso, as auxinas têm relação direta com os movimentos vegetais. Qual o movimento? Fototropismo e geotropismo ou gravitropismo. As auxinas, elas vão controlar o crescimento da planta em direção à luz ou ao solo. Não vou entrar muito nisso com vocês não, porque na hora que eu for falar de movimentos vegetais, eu vou explicar para vocês como que as auxinas atuam. Mas aqui é importante vocês não esquecerem que ela atua no alongamento celular, ou seja, aumentando o tamanho da célula do vegetal. Isso vai ser importante lá na frente. Além disso, as auxinas também têm uma ação direta no desenvolvimento de frutos. O que acontece? Durante o desenvolvimento do vegetal, as sementes produzem uma grande quantidade de auxina. Essa auxina estimula o desenvolvimento do ovário para que ele se desenvolva em fruto. E aí, o que é legal da gente saber, gente? Em algumas espécies de vegetais, os frutos sem sementes, eles podem ser produzidos naturalmente, pode acontecer dele ser formado naturalmente, desculpem, ou eles podem ser induzidos pelo tratamento de flor, das flores. Uma vez que elas não foram polinizadas, elas podem ser tratadas com auxina. Se elas foram tratadas com auxina, elas não estão fertilizadas. E aí ela produz frutos que a gente chama de frutos partenocárpicos. Nós vimos lá na aula, falando da banana, que é um fruto partenocárpico, lembra disso? Então, o que acontece é que, olha, para vocês verem, nessa segunda imagem, desculpem novamente. Eu tenho um tomate cuja flor foi fecundada, dando origem ao fruto com sementes. E eu tenho um tomate que foi tratado com a flor do tomate foi tratada com pasta de auxina e levou ao desenvolvimento de um tomate sem semente. Por quê? Porque não teve fecundação, gente. Lembra que a fecundação carrega o embrião? Para eu ter embrião, eu tenho que ter fusão de gaveta masculino com feminino. Se eu não tive fecundação, como que eu tenho semente? Então, frutos partenocárpicos podem ser obtidos através de um processo de tratamento das flores com auxina. Tudo bem? Além disso, a auxina tem uma outra função, gente, que é fenomenal. Ela tem condição de estimular a desdiferenciação de célula. Ou seja, eu tenho um tecido que já está formado, a célula já está diferenciada, e por ação da auxina, eu consigo retomar a propriedade, fazer com que aquele tecido volte a ter capacidade meristemática, ou seja, ter a capacidade de se diferenciar novamente em qualquer outro tecido do vegetal. E isso é fundamental na agricultura, porque quando eu tenho produção de muda em alta escala, eu
trato essas pequenas mudas com auxina e aí eu estimulo o processo de enraizamento dessas novas mudas, fazendo com que essas novas mudas se desenvolvam mais rapidamente. Então, a auxina tem capacidade de fazer com que tecidos já diferenciados voltem a ter capacidade meristemática. Tudo bem? Segundo tipo de hormônio, as giberelinas. Giberelinas são produzidas no caule, nas raízes, nas folhas jovens e nas sementes. O que a giberelina faz? Também estimula o alongamento da célula, mas não só o alongamento, ela também estimula a divisão celular para o crescimento da planta. Então, enquanto as auxinas estimulam o alongamento, ou seja, o tamanho da célula, as giberelinas, além de estimularem o tamanho da célula, também estimulam que essas células se dividam, aumentando o número de células. Então, onde eu uso giberelina? Por exemplo, existem algumas plantas que naturalmente são plantas anãs porque elas não produzem giberelina. Por quê? Porque a giberelina é responsável pelo crescimento do caule. Porém, elas podem crescer até o tamanho normal das plantas se a gente aplicar giberelina nesses vegetais. E aqui embaixo, nessa imagem, eu mostro para vocês exatamente isso. Eu tenho uma planta anã que, por alguma razão, não produz giberelina, mas se eu trato ela com giberelina, ela aumenta de tamanho. Gente, cuidado, a gente não faz isso, não confundam planta anã com bonsai, tá? Bonsai, ele é trabalhado para ele ficar daquele tamanho, não necessariamente ele é uma planta anã. Tudo bem? Cuidado com isso. As giberelinas também têm um papel super importante no processo de floração e na germinação das sementes. Então, o que acontece? Quando essas sementes absorvem água e o processo de germinação começa, o embrião que está ali protegido na semente libera giberelina. Essa giberelina vai estimular a produção de enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão digerir aquele material que está ali, que vai servir de nutrição para o embrião, né? Disponibilizando para esse embrião os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, até que ele dê conta de fazer fotossíntese, né? Tenha folhas e consiga fazer fotossíntese para gerar os compostos orgânicos para se nutrir. Além disso, as giberelinas, junto com as auxinas, também induzem o desenvolvimento de frutos partenocárpicos sem sementes, ok? Assim como as auxinas. Aqui está marcado errado, mas o terceiro hormônio são as citocininas, citocélula. Vamos ver o que esse hormônio faz, né? As citocininas são produzidas nas raízes e levadas para todo o corpo do vegetal. Ela, sim, especificamente, vai atuar no processo de divisão celular e estimular a diferenciação das células. E elas são usadas comercialmente em cultura de tecidos vegetais. Quando eu quero crescer uma planta dentro, igual tá essa foto aí embaixo, coloco um meio de cultura para crescimento da planta e estimulo ali a giberelina, coloco ali giberelina para estimular que essa planta aumente de tamanho e se diferencie. E, além disso, citocinina induz... Eu falei de giberelina antes, gente? Não, eu falei errado. A gente coloca citocinina no meio de cultura, tá? E essas citocininas também induzem o desenvolvimento de gemas laterais. Uma função fenomenal que essas citocininas têm, lá nas floriculturas, é que elas retardam, ou seja, elas atrasam o envelhecimento da planta. Então, são plantas que duram por mais tempo, permanecem saudáveis e viáveis por muito mais tempo. E aí nós estamos falando de flores também, ok? Então, é um hormônio que retarda o envelhecimento ou a senescência. Gente, envelhecimento e senescência sinônimos, ok? O quarto hormônio, ácido abscísico, ou ABA, de qualquer uma dessas formas pode cair para vocês. Aonde eu tenho ácido abscísico? Folha, na coifa. Lembra da coifa? Que é aquela proteçãozinha do meristema da raiz? Do meristema da raiz? Além disso, também eu tenho produção de ácido abscísico no caule.
O ácido abscísico, ele inibe o crescimento das plantas, enquanto a auxina, gibberellina e citocinina estimula o desenvolvimento, o ácido abscísico inibe o crescimento da planta. Então, olha o que acontece, gente. Quando, por exemplo, eu tenho uma planta que o suprimento hídrico dela é muito diminuído, né? O que acontece é que essa baixa quantidade de água leva a um aumento da concentração de ácido abscísico nas folhas, e esse ácido abscísico nas folhas induz o fechamento dos estômatos. Lembra que a gente viu que os estômatos são aquelas estruturas que vão fazer as trocas gasosas e responsável pelo processo de transpiração? Então, se eu fecho o estômato, eu tenho menor perda d'água pelo processo de transpiração, garantindo a retenção de água no corpo do vegetal. Além disso, o ácido abscísico também induz a dormência de sementes, e isso é fundamental. Por quê? Porque impede que essa semente germine de forma prematura ou em condições ambientais que estão adversas para o seu desenvolvimento, né? Então, é como se ele colocasse essa semente, esse ácido abscísico, colocasse essa semente em hibernação. Quando o ambiente for favorável para a germinação, as concentrações diminuem e ela se desenvolve, né? A semente germina. Além disso, também estimula a dormência das gemas, né? Agora, é importante a gente lembrar que, embora o ácido abscísico tenha um nome que lembre o processo de abscisão foliar, o que é isso? A queda das folhas do vegetal, ele não é responsável por esse processo. Ele não causa abscisão foliar. Nós vamos ver quem causa ele daqui a pouquinho. Na verdade, quem causa essa queda das folhas não é o ácido abscísico, é sim o hormônio etileno. Esse hormônio é fenomenal, gente. O etileno é um hormônio gasoso que é produzido em diversas partes da planta e que ele vai se difundindo célula a célula. É o etileno que é o responsável, além pela abscisão foliar, que é a queda das folhas, é o etileno que é o responsável por amadurecimento dos frutos. Então, o que leva um fruto a amadurecer é a produção de etileno. É por isso, gente, que quando um fruto eu tenho uma penca de banana e eu tenho um fruto maduro, esse fruto maduro produz etileno, ele é um hormônio gasoso. Os frutos ao redor recebem esse etileno e estimulam o amadurecimento desses frutos. E outra coisa que estimula a produção de etileno é o calor. É por isso, gente, que a gente, quando tem um fruto verde em casa, o que a gente faz com ele? Ou a gente bota ele no forno, com o forno logo depois de ter sido desligado, ele tiver mais ou menos morninho, ou a gente rola ele em jornal. Por quê? Porque ali a temperatura mais alta estimula a produção de etileno. Se eu fecho esse fruto, o etileno gasoso fica retido naquele local, estimulando o amadurecimento do fruto. Sabe aquele ditado que basta um tomate podre na caixa para apodrecer a caixa inteira? É isso mesmo, gente. Por quê? Quanto mais maduro o fruto, mais etileno ele produz. Quanto mais etileno ele produz, os frutos próximos fazem uso desse etileno para amadurecer e, consequentemente, produzem etileno no processo de amadurecimento. Então, faz todo o sentido. Tudo bem? Olha só, eu tenho uma fruta verde, né? Uma maçã, no caso aqui, verde, em que ela está ácida. Eu tenho amido como substância de reserva. Ela está verde exatamente porque ela tem clorofila, né? E uma série de pectinas insolúveis com moléculas grandes. Quando eu tenho a ação de etileno no processo de amadurecimento, eu tenho uma redução nessa acidez, esse amido transformado em açúcares que dá o doce, né, desse fruto, a clorofila sendo convertida em antocianina. Lembra a antocianina, que é o protetor solar de algumas plantas? Essas pectinas insolúveis
passam a ser solúveis e as moléculas grandes são convertidas em moléculas pequenas responsáveis pelo aroma do fruto maduro, né? Assim, com esses, terminamos os hormônios vegetais e no próximo vídeo vou falar com vocês do controle do crescimento e os movimentos vegetais, ok? Então, daqui a pouco, um novo vídeo para vocês.